Ora, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma conversa inserida nas nossas Jornadas Europeias do Património. Este ano, recordando, o tema é Património e Educação e temos mais um convidado especial, o diretor do Mosteiro da Batalha, Dr. Joaquim Ruivo, o professor Joaquim Ruivo também. Professor, muito bom dia. Muito obrigada por aceitar este convite para estar aqui connosco e para conversarmos um pouco sobre património e educação que eu sei que é um tema que é bastante caro e bastante presente na programação do mosteiro. E juntamos também o teatro, e já vamos ver a razão pela qual juntamos esta ferramenta de intervenção pedagógica também na programação do monumento. Começava por pedir-lhe que já o conhecemos muito bem, mas não é demais pedir-lhe que se apresente e que fale um pouco do seu percurso de professor e de que forma é que este professor também está presente no lugar do diretor e de forma é que isso influencia o seu trabalho. Bom dia, Ana. Antes de mais, obviamente, o meu muito obrigado pelo convite, por estar presente nestas conversas, no âmbito das Jornadas Europeias de Património, e realmente o tema este ano das Jornadas é um tema que me é especialmente muito caro, a património e educação. E na realidade, a minha vida, eu sou professor, toda a minha vida profissional foi feita nessa área. Sou professor de História. No entanto, ao longo dos anos, a questão do associativismo e interessar-me também por outras áreas, que não apenas a lecionação, acabaram por conduzir ao cargo que atualmente ocupo. E, enfim, para além de estar sempre ligado ao teatro, como professor, criando grupos de teatro e até sendo professor de teatro, quando essas opções entraram nos currículos da escola, acabei também por estar e ser presidente de uma associação que a Ana bem conhece, o Centro de Património da Extremadura, durante 5 ou 6 anos, e de algum modo o facto de ser professor de História, eu estar ligado à questão da defesa e promoção de património, os astros acabaram-se por conjugar para que o cargo de diretor, que ficou momentaneamente à espera de ser ocupado por alguém que, enfim, se entendesse que tivesse algum perfil para isso e que estivesse disponível, e acabei por acolher com todo o gosto esse desafio. E depois, claro, ao longo dos anos, mais 2 concursos seguiram e outro se irá seguir no próximo ano, e portanto é um cargo que eu ocupo ao longo destes anos em sucessivos concursos. E devo dizer com grande alegria, com grande... costumo dizer que na minha vida profissional foi um encontro felicíssimo com algo que eu realmente me satisfaz e me preenche. E ligando agora à questão da pedagogia e da educação, eu julgo que o património e a educação têm 2 coisas que são muito comuns. Ambos são heranças, de algum modo a educação também é. Nós educamos as gerações seguintes de alguma forma num contexto de herança, educamos aquilo que sabemos para as gerações seguintes. E também o património é algo futuro, é algo que fica, que está, que herdamos e que temos que preservar e ir para o futuro. Eu acho que não há a melhor relação possível que possa existir é precisamente entre educação e património. E isso acabou por, talvez também a minha sensibilidade de professor e a ligação ao longo dos anos a várias perspectivas de dinâmicas culturais dentro da escola e fora da escola, acabaram por me fazer entender que uma das primeiras opções, uma das primeiras prioridades do ponto de vista estratégico era o investimento nas gerações futuras e, portanto, na questão da educação. Uhum. E por isso, uma das primeiras medidas quando cheguei foi, de algum modo, dentro do possível, reformular um pouco os serviços educativos e, constatando que o monumento estava em perda de alunos, perda de jovens ao longo dos anos,
tornou-se necessário implementar um programa que de algum modo motivasse de novo a escola, os alunos e os professores a voltar ao monumento. E que entrou as visitas encenadas também, a programação das visitas encenadas. E, portanto, a partir daí, uma das primeiras medidas foi precisamente falar com o Grupo Teatro, o Nariz, o Pedro, a Vitória, e lançar-lhes o desafio de, dentro do mosteiro, promoverem um projeto de visitas encenadas. Que visitas são estas? Temáticas? E, na realidade, a visita tinha que ter este ponto de partida para serem viáveis para o Grupo Teatro e portanto, não haver aqui um projeto que tivesse uma dimensão onerosa, demasiado onerosa. A estrutura é muito simples. 3 atores que pudessem, com alguma flexibilidade, ajustarem-se a 2 ou 3 encenações que os próprios professores ou alunos escolheriam como de maior interesse para a visita. E foi um pouco esse esquema que depois se manteve até hoje. Os mesmos 3 atores podem adaptar-se facilmente a 2 encenações, são encenações do Luís Mourão, baseadas, obviamente, em toda a história do mosteiro, e essas encenações depois acabam por ter serem muito versáteis nas opções que os alunos possam fazer e os professores. E isso tem corrido muito bem. Depois tivemos esta parceria excelente com a autarquia e com o museu, que no fundo nos trouxe esta colaboração intensa entre museu e mosteiro e que acaba por promover os 2 serviços educativos e também tem levado alunos não só ao mosteiro, mas também à visita do museu. Acaba por ter essa ideia base, essas encenações acabam por ser construídas nessa ideia base que uma visita ao mosteiro tem que ser aliciante, tem que ser motivadora, tem que permitir conhecer a história do mosteiro e tem que ser vinculativa. Os alunos têm que sair daqui com a ideia de que foi realmente interessante, que vale a pena vir a este mosteiro e conhecer o nosso património, porque na realidade interagem com os atores de uma forma lúdica, interessante, rigorosa, do ponto de vista histórico, e atrativa, engraçada, acabam por criar esse estímulo nos alunos, de os manter interessados ao longo da visita e ao mesmo tempo irem conhecendo a história do monumento. E no fundo não estamos a fazer mais do que aquilo que os gregos faziam, não era? Utilizar o teatro para educar novas gerações. No fundo, isso é uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica e de facto o teatro é uma linguagem universal e já tão ancestral. E o que é certo é que mais do que uma visita normal, esta é uma experiência também que os alunos vivem dentro do espaço do mosteiro e dão também vida ao próprio monumento, não é? Portanto, um monumento cheio de crianças, estamos a falar de vários níveis escolares, não é? Portanto, sim, esse também foi um dos desafios, foi tentar no fundo criar encenações que abrangessem diferentes níveis etários. E a verdade é que depois o Luís Mourão conseguiu construir, no fundo, elaborou duas dramatizações que de algum modo correspondem a diferentes níveis, ou estão mais indicadas, uma mais adaptada às crianças de menor idade e a outra mais indicada para grupos do secundário. E, portanto, é também essa versatilidade que, no fundo, é essencial e se conseguiu aqui. E também para adultos. Os adultos veem com grande satisfação, nas oportunidades que houve de mostrar essas encenações aos adultos, veem com grande satisfação esse teatro e acabam por aprender bastante sobre a história do monumento. E, na realidade, esta junção toda entre coisa do passado, queremos lançar para o futuro, queremos que os miúdos e os graúdos fiquem de algum modo vinculados nessa emoção que tiveram na visita ao mosteiro com os atores de uma forma definitiva.
Enfim, nada do que se faz é original. A questão é muitas vezes ter a oportunidade de fazer. E quando as oportunidades surgem, se nós soubermos um pouco aquilo que queremos, acabamos por conseguir concretizá-las. Eu digo isto porque, por exemplo, o English Heritage, até o próprio patrimoine francês, digamos, estas estruturas um pouco parecidas com a nossa DGPC, mas com uma dimensão, obviamente, muito diferente, sempre deram uma importância fundamental aos serviços educativos e à pedagogia e ao encontro com as novas gerações. Na realidade, em Portugal, o que eu constatei quando cheguei e quando ocupei o cargo, foi uma certa estranheza, porque eu, sendo professor, sabia exatamente, é uma veleidade também dizer isto, mas sabia com alguma profundidade aquilo que nós precisávamos na relação com o património. Ainda por cima também tinha sido presidente do Centro de Património da Extremadura e tínhamos esse contexto de necessidades evidentes de ligação às comunidades e às novas gerações. E sempre estranhei a pouca importância que se dava aos serviços educativos e à pedagogia patrimonial. Não quer dizer que não houvesse pessoas interessadíssimas e excepcionalmente cultas e interessantes que tinham tido projetos ao longo dos anos nesta área, mas isso não parecia que era assumido por inteiro. E eu bastava ver a diferença que, por exemplo, havia com o English Heritage, onde a pedagogia, a educação para o futuro, é assumida como um dos principais pontos estratégicos de toda a instituição. E eu não via isso na DGPC, sinceramente não via. E, portanto, uma dessas prioridades foi logo este encontro com os jovens que estávamos a perder ao longo dos anos e que era reflexo evidente do desligamento progressivo das novas gerações de professores e alunos ao património. O facto de um dos momentos, obra-prima do gótico europeu, património mundial desde 1983, conjuntamente com Convento de Cristo, Jerónimos e Batalha, não estarem a ser visitados, serem muito mais visitados por estrangeiros, é reflexo dessa apatia dos portugueses em relação ao seu património. E mais grave se evidencia quando essa apatia e desconhecimento se verifica naqueles que são responsáveis pela educação, que são os professores e as escolas. E, portanto, a ideia é mais do que nos lamentarmos por essa apatia e esse desconhecimento, temos que fazer alguma coisa para ir ao encontro. E nós sabemos que os jovens são muito motivados, sobretudo pelas novas tecnologias e redes sociais. Então nós temos que ser criativos para conseguir atraí-los depois para estas visitas e para o conhecimento do património. Isso não é um processo fácil e cada vez é mais difícil, mas nós sabemos que há projetos de sucesso. Eu acho que o da Batalha e o do Museu é um deles. Claramente pode ser um caso de estudo para evidenciar aquilo que de bom se pode fazer neste âmbito. Agora, também é verdade que não podemos parar com os sucessos. Nós temos de estar um pouco sempre à frente daquilo que... Antes de lhes dar sustento, não é? Exatamente. E, portanto, Ana, peço desculpa, estou a monopolizar a... Não, eu estou a adorar ouvi-lo. Estou deliciada a ouvi-lo. Isto vai divagando claro. E acaba por monopolizar. Que é a sua paixão, não é? Portanto, está aqui bem presente. E essa paixão também é importante, essa emoção que transmite quando nos partilha essa experiência. Portanto, recordando as visitas que estamos a falar, as visitas encenadas, é a visita do Marquês, é um espetáculo, portanto, com a encenação do Teatro O Nariz, com a dramaturgia do Luís Mourão, como disse. Esse espetáculo, essa visita encenada mais dirigida para o primeiro ciclo, a visita do Marquês, primeiro ciclo e segundo ciclo também, e depois era tudo pedras quando tudo começou, penso que é assim o título, se não me estou a enganar, dirigido mais para terceiro ciclo, secundário e por aí fora também em termos de níveis de ensino. O que é certo é, como dizia, havia esta apatia, havia este decréscimo de visitas ao mosteiro, esta visita que era praticamente obrigatória ao mosteiro, então... Exatamente. Mas vem renovar completamente a oferta de visitas no mosteiro e em 2019, isto para fazermos aqui um comparativo mais recente, não podemos falar muito de 2020 porque este ano foi, como sabemos, diferente e típico por
tudo aquilo que estamos a passar, mas em 2019 registaram-se cerca de 27 mil estudantes em contexto de visitas escolares. Portanto, muitos destes estudantes vêm exatamente ao encontro destas visitas. Portanto, isto é de facto um número muito significativo. São estudantes que vêm à Batalha, ao mosteiro, mas não só, como falou há pouco, a parceria com o município da Batalha e com as visitas também que estes alunos fazem ao museu. E depois, completando este triângulo, as próprias visitas que também fazem ao CIBA, ao Centro de Interpretação da Batalha de Não Aljubarrota. referi há pouco, mas é um circuito essencial. É um circuito essencial, sim, sim. E, portanto, na realidade, Ana, nós temos aqui um conjunto, vamos lá ver, um conjunto de... Temos aqui um património de excepcional importância a todos os níveis, não é? Não só porque é um património que é representativo do que melhor tem o engenho humano, não é? O Mosteiro da Batalha, a obra-prima do Gótico, onde Gênesis de Manuelino, mas também aquilo que se chama, não é, o património identitário por natureza. O campo de batalha de Aljubarrota é algo que nos marcou a todos e ainda marca como nação independente. Aliás, há historiadores que dizem que verdadeiramente Portugal como nação, esse sentido de independência de um povo que se junta, ou parte desse povo que se junta para defender a sua independência, começa verdadeiramente com a crise de 1383-85. E porquê? Precisamente porque aí claramente as nações estavam ligadas por laços feudais, não havia propriamente nações, havia laços senhoriais, e o senhor que vivia em Portugal, possivelmente, como aconteceu na batalha, no contexto da Batalha de Aljubarrota da crise, o seu senhor era o rei de Castela, e portanto, verdadeiramente a ideia de um povo que se lança numa batalha para defender a sua independência é com esta crise. E portanto, sob todo ponto de vista, nós temos aqui Batalha, Mosteiro, Centro de Interpretação, um conjunto excepcional, sob todos os pontos de vista, excepcional. E isso tem que ser bem vincado por todos nós, portanto, sem o sentido de competição com outros locais, mas a verdade é que merece ser visto e tem que ser visto pelas novas gerações. Depois temos que criar esse sentido identitário. Jovens que crescem sem sentido de pertença ao identitário digamos, sob o ponto de vista educativo é tremendo, é uma lacuna tremenda, mas também é perigoso sob o ponto de vista da coesão da sociedade e da nação. E da pátria, não temos de ter medo de falar em pátria só porque ela foi abusivamente utilizada por Estado Novo. Pátria no bom sentido, um espaço que nos acolhe todos e nos quais nos revemos como cidadãos desse espaço, não é? Falando a mesma língua e, portanto, isso tem que ser claramente evidenciado para o futuro com os jovens. E não basta dizer, meus amigos, está aqui um mosteiro, vejam estas pedras admiráveis e estes túmulos. Não, porque isso não é forma de motivar as novas gerações, nem é forma de educar. Meus amigos, venham ver uma história interessante sobre este mosteiro, vocês ficam a conhecer. Olha, venham ver este museu extraordinário, vocês ao entrar neste museu podem ver desde um dinossauro, passando por um magistrado romano, até à escola de há 50 anos atrás, e esses trajetos são muito emocionantes. Este vínculo emocional tem que se criar nas novas gerações. E por isso a aposta no teatro é fundamental. O teatro é aquilo que nós chamamos, a Ana sabe, enfim, um pouco abusivamente, mas é verdade, uma arte completa. E os gregos sabiam isso tão bem, que são, no fundo, os criadores do teatro. E nós, à maneira dos gregos, que também nos deixaram os princípios básicos da educação, acabamos por compreender que é nessa junção entre o património e a manifestação artística, onde se inclui o teatro, que está também um caminho muito correto de apresentar isto aos jovens e às novas gerações. Prepará-las também para a preservação do próprio património. Sim, claro. É um chavão dizer, mas é verdade. Não se pode gostar sem conhecer. Não se pode amar sem conhecer. Tem que se conhecer. Criar um vínculo emotivo para o futuro. Estando esse vínculo criado, e eu tenho tido boas reações, não só pelo sucesso, porque o número de alunos aumentou,
Aumentou. visitar o mosteiro, mas porque já tive, isto aqui é extraordinário, pais que me disseram, venho cá porque o meu filho veio cá. Isso é tão Uma bom. visita de estudo na encenação e quase me obrigou a visitar de novo o mosteiro. Isto é excepcionalmente importante. É um pouco o que se passou no processo da educação ecológica. Muitos alunos aprenderam na escola os princípios, exato, e são eles que vão, de algum modo, ensinar aos pais, pai, recicla o lixo, põe os plásticos de um lado, o vidro do outro. É um processo intergeracional extraordinário. E o património é um campo de manobra também extraordinário, como a Ana bem sabe. E, portanto, na realidade, Ana, sob o ponto de vista de gestão estratégica, eu dizia aos meus colegas no início, há 8 anos, quando entrei para este cargo, quando assumi este cargo, nas primeiras reuniões, que eu estava a assumir o serviço educativo quase ao mesmo nível da conservação e reabilitação. Quase ao mesmo nível, sob o ponto de vista de importância para o futuro estratégico. Não é? É evidente que nós sabemos, qualquer diretor, sem dúvida, o seu grande desígnio é preservar o património à sua guarda, certo? Preservá-lo, ou conservá-lo, ou reabilitá-lo. Mas depois há um conjunto de ações estratégicas para o futuro que são fundamentais. E eu colocava quase a par desse primeiro grande desígnio a educação. Eu, na altura, vi alguns colegas meus um pouco olhar estranhamente para mim, no sentido, a educação como estratégia fundamental, sim, e tentava explicar os meus argumentos muito consolidados na minha experiência de professor. E a verdade é que às vezes temos razão antes de tempo e só mais tarde é que nos dão razão. E hoje em dia os serviços têm tendência a pensar um pouco isso, é que a educação é fundamental. E mesmo vários relatórios internacionais ligados à questão do património, inquéritos a nível nacional que se fazem e que demonstram que os portugueses têm uma grande consciência do seu património, mas não o visitam, não o conhecem. E, portanto, isto dá-me a indicação que nós, do ponto de vista cultural, continuamos com aqueles grandes desafios que sempre tivemos. Está bastante tempo, sim. É que é o facto de a nossa cultura ainda se relevar um bocadinho por baixo em determinadas áreas. E na relação que estabelecemos com o património, uma coisa é agirmos e ficarmos preocupados, o património está a degradar-se, mas outra coisa é conhecê-lo e vivenciá-lo. E só é possível amar o património e termos ações de defesa de património se o conhecermos. Portanto, temos que de novo voltar a ver não é só os monumentos, património natural, pequenas igrejas, pequenas localidades belíssimas que temos no país. Isto leva-me ao facto de uma constatação. Há uns anos atrás, há 3 ou 4 anos, a Embaixada Inglesa convidou-nos a assistir a umas jornadas de trabalho em que estavam presentes como convidados administradores de empresas ou responsáveis por empresas inglesas, naturalmente, que têm, enfim, organizados centros de interpretação e museus em todo o mundo. Organizado e concebido. E uma das primeiras constatações foi, por exemplo, que o responsável em inglês contrastava os números entre os números em Portugal e os números em Inglaterra. E um dos números era o seguinte: em Inglaterra, os museus são visitados por 80%. 80% dos visitantes são ingleses. E então ele contrastava com os nossos valores. 80% dos visitantes dos principais monumentos são estrangeiros. E evidencia-se, obviamente, todo esse constrangimento que existe na nossa relação com o património.
E a E é educação. uma questão educativa. Temos que mudar isso com a educação. E vamos colher frutos mais para adiante, pelo menos acreditamos nisso, não é? Daí Sim. esta aposta na educação presente, no tempo presente, para depois também termos garantidas as funções de conservação e preservação no futuro, educando estas gerações, que é fundamental. O ano passado, isto voltando a 2019, porque é um ano significativo em termos de turismo para o nosso país, para a nossa região em particular. Nós temos aqui um triângulo de património da humanidade fantástico, Batalha, temos Alcobaça com o mosteiro, temos o convento de Cristo para somar à Serra, à praia, Fátima, enfim, portanto temos aqui uma oferta turística de excelência e é um caso muito especial a nossa região. O ano passado o mosteiro teve cerca de 500 mil de visitantes. Este 500 mil, portanto, inclui os estudantes de que falamos há pouco, Sim. mas inclui então uma maioria oriunda de países estrangeiros. Exatamente. 75%, um pouco mais, são visitantes estrangeiros. E, portanto, se as percentagens pudessem ter o valor que eu desejava, nós teríamos outros 75% de portugueses, não é? Teríamos 150%. Exatamente, era um bom 150%, 75% para os estrangeiros, 75% portugueses, mas não. Apesar de tudo, vamos lá ver, apesar de tudo, os visitantes portugueses que visitam o Mosteiro da Batalha, por comparação com outros serviços, é um número extraordinário, não é? Nós temos mais visitantes portugueses do que alguns monumentos não direi, mas museus têm de visitantes totais. É tudo relativo, mas de qualquer modo não deixa de ser... termos que olhar para esses valores com uma certa consciência que temos que fazer alguma coisa para inverter um pouco. Aumentar o número de visitantes estrangeiros, mas sobretudo aumentar o número de visitantes portugueses. E a verdade é que até no nosso plano de ação estratégico sempre também vocacionámos um pouco o nosso plano de atividades para a captação de cada vez mais portugueses a visitar o seu monumento. Não só no serviço educativo, mas também depois naquilo que fomos pensando em colóquios, em concertos, por aí adiante. E realmente temos conseguido, acho que também temos conseguido aumentar esse número de visitantes gradualmente. E a verdade é que não tivesse sido a pandemia, que afetou obviamente todo o mundo, está a afetar presentemente, e sobretudo os circuitos turísticos ficaram paralisados. Os 2 primeiros meses de 2020 estavam a ser muito, muito bons. E extrapolando o aumento, nestes 2 meses tivemos turistas, por comparação com o ano anterior, 2019, nós este ano teríamos cerca de 10 a 12% turistas, mas portanto voltaríamos quase ao valor de 500 mil que tivemos no ano áureo 2017, não é? No contexto das comemorações do Santuário de Fátima, 100 anos das aparições, foi um ano excepcional para o turismo, na Batalha, em Alcobaça, no Convento de Cristo. Mas este ano, mesmo sem essas comemorações, teríamos um número de visitantes extraordinário. E infelizmente, bom, isso tudo caiu, se bem que o mês de agosto, agora que falamos em visitantes, o mês de agosto foi muito superior àquilo que esperávamos. E já o tínhamos dito... Com visitantes nacionais também, não é? Sim, é isso mesmo. Já o tínhamos dito no início da pandemia, do fecho dos monumentos, que temos de ter consciência que as crises geram oportunidades, é um chavão, mas também de algum modo é a realidade. As crises geram oportunidades, ou pelo menos obrigam-nos a reformular as perspectivas e enverdar por outros caminhos alternativos. E nós tínhamos a consciência que era uma boa oportunidade para os visitantes portugueses aproveitarem e saírem e visitarem os seus monumentos e museus. E obviamente o que as estruturas, os espaços que potencialmente são mais ao ar livre, que é o caso do Mosteiro da Batalha, beneficiaram neste período, porque na realidade temos aqui 2 claustros abertos, capelas imperfeitas abertas, na passagem do claustro Afonso V para as capelas sai-se para o exterior, a igreja é tão ampla que é quase um espaço aberto e, portanto, isso motiva também as pessoas a sentirem confiança
apesar de ser obrigatório o uso da máscara e a separação, não é? O distanciamento e a higienização constante, mas isso cria uma certa, digamos, beneficia. E por outro lado, o Mosteiro da Batalha tem um circuito muito linear, sempre teve. Isto é um circuito onde não há cruzamento de turistas. Entra-se na igreja, visita-se a capela do fundador, entra-se para os claustros, sai-se do claustro para o Largo Infante Henrique e visita-se finalmente as capelas imperfeitas. E não há cruzamentos. Isso, obviamente, este circuito, que sempre foi assim, vem em benefício agora da visita nesta época, porque acaba por ser um circuito muito linear. É um circuito por um espaço que, até, de certa forma, até é um circuito cronológico, de alguma maneira. Isso também é interessante. E é num espaço, num monumento que foi também uma escola de artistas, um estaleiro de artistas, e é este espaço, nomeadamente os claustros, que tem albergado, e gostava que também falasse um pouco disso, uma série de exposições de grandes dimensões. Estamos a falar de escultura, mas também instalações e outro tipo de artes, de artes plásticas, isto para juntar às artes performativas de que já falou. Esta programação artística que aposta muito nas artes, na arte contemporânea neste caso, e que junta depois os colóquios de que falava, as conferências internacionais com grandes nomes. Esta tem sido também uma aposta que se junta à educação, aliás, que ela própria é também uma aposta educativa, porque estamos a falar do público também adulto, a educação patrimonial para o público adulto. Quero mencionar algumas das iniciativas que gostaria de destacar ao longo destes anos e que acha que tenha tido resultados que tenham ultrapassado as suas expectativas de alguma forma. Sabe, Ana, a verdade é que depois tenho dificuldade, uma das minhas dificuldades é tentar, ao longo destes anos, ver aquilo que... Sim. Mas isto é uma dificuldade minha, acabo por ficar submergido ao longo dos anos por várias atividades e acabo por ter muita dificuldade em destacar. Mas, de qualquer modo, há pouco falávamos de serviço educativo, mas eu também quero complementar as próprias dinâmicas do serviço educativo interno, que não dependentes das encenações, para a qual falámos com o Grupo Teatro Nunis, também ficaram potenciadas de uma forma extraordinária. Nós próprios, a Rita, a coordenadora do Serviço Educativo, agora a Karina, uma nova técnica superior que está agregada ao Serviço Educativo também, nós próprios depois acabámos por fortalecer essa área do serviço educativo interno de uma forma que não estava até aí tão forte. E a verdade é que também nós próprios temos as nossas encenações. A Rita veste, como a Ana bem sabe, veste de Rainha Dona Filipa, ou veste-se frade, faz sobretudo para os mais pequenos, e também tem sido uma adesão fantástica das escolas de primeiro ciclo, até da pré, porque depois ficam maravilhados por verem a Rainha Dona Filipa ali a falar com eles. Isso é uma coisa extraordinária. E a nossa proposta de uma terceira encenação, Ana, agora antes de me referir claramente, ir ao encontro daquilo que perguntou, mas para não esquecer, tínhamos proposto ao Luís Mourão. Aliás, foi o Luís Mourão que veio falar connosco com uma proposta. Porquê? Viu uma nossa entrevista onde referíamos a necessidade de dar também relevo, não só ao estudo da arquitetura e da arte em geral do monumento e dos seus artistas, dos seus arquitetos, mas tínhamos que dar resposta àquilo que com frequência miúdos e graúdos nos perguntam constantemente. Como é que isto foi construído? Como é que levavam as pedras lá para cima? E essa curiosidade que implicitamente tanto miúdos como os adultos têm, até eu próprio tenho, obviamente, vendo uma obra deste tipo, desta dimensão, nós perguntamos como é que era possível no século XIV construir isto, com que engenhos, com que artistas, como é que se faziam os andaimes. E isso é uma resposta que eu, pessoalmente, também entendo fundamental dar, não só no contexto de estudo, que se realizar sob esse ponto de vista, nessa área,
estudos com arquitetos, engenheiros e investigadores que conheçam os métodos construtivos, mas também sob o ponto de vista da educação. E isso sempre foi um desafio que implicitamente esteve presente ao longo destes anos. Aliás, a ideia no futuro, vamos chamá-lo sonho, não é? É ter uma sala dedicada ao serviço educativo, onde possamos mostrar os engenhos que na altura eram utilizados para a construção do monumento, para elevar as pedras lá para cima, para ajudar o trabalho manual na construção. Como é que a pedra era talhada e, portanto, isso depois joga com outras áreas, com as físicas, dinâmicas, as forças, as mecânicas e, portanto, há aqui potencial também para desenvolver um projeto educativo futuro muito, muito interessante. E o Luís... Exatamente. E a proposta de uma terceira encenação é irmos ao encontro dessas perguntas. E não fosse a pandemia, este ano nós daríamos espaço e tempo para experimentar uma terceira encenação. Já tínhamos previsto a construção em tamanho natural, 2 réplicas de engenhos, mecanismos de elevatórios, e, portanto, depois o Mourão iria construir uma dramaturgia à volta dos processos construtivos. E, portanto, essa é uma ideia que ficou, um projeto que ficou adiado para o ano, eventualmente, mas que irá enriquecer todas estas perspectivas do que é o serviço educativo e, ao mesmo tempo, a perspectiva do outro lado da construção do mosteiro, que não apenas baseada nos arquitetos e nos estilos. Dito isto, Ana, e respondendo à sua questão, temos que assumir claramente este princípio, e penso que todos os diretores assumem. Estes monumentos têm que ser uma âncora também de dinâmicas culturais diferenciadas. E estes monumentos têm obrigação de acolher o contemporâneo, de acolher as artes e as performances contemporâneas. Isto é, nós podemos situar estes monumentos no contexto mesmo expositivo e de colóquios, enfim, situando-nos na época da sua construção, fazermos colóquios muito associados à Idade Média, ao princípio da Idade Moderna, encontros internacionais, é o que temos feito, sobretudo em estreita ligação com a Universidade Nova de Lisboa e o Instituto de Estudos Medievais. Pelo menos 2 congressos internacionais temos tido anualmente. Mas, para além disso, nós também podíamos fazer exposições muito ligadas à temática, enfim, da época medieval. Mas é preciso, não podemos esquecer isto, Ana, que é tão evidente. No seu tempo, este mosteiro foi uma obra contemporânea. Foi o que mais contemporâneo se estava a fazer naquele momento em Portugal, não é? O que de mais criativo e avançado e moderno. E nós esquecemos isso com frequência. E muitas vezes temos que ter a humildade para pensar isso e dizer, não, tem todo sentido, por vários motivos. Um monumento que foi o estaleiro de inovação no seu tempo, como a Ana há pouco já referiu, um estaleiro de inovação artística e arquitetónica do seu tempo, tudo o que aqui se fez durante 150 anos foi novo e inovador no país. Isto é extraordinário. E eu realço sempre isto, porque esquecemos isso com frequência. A verdade é que também o mosteiro agora pode servir para mostrar o que se faz de novo e inovador em determinadas áreas artísticas. E, portanto, sempre foi um projeto que nós, a equipa do mosteiro, sempre pensou com alguma maturidade, no sentido, não temos que incluir aqui, dar espaço à arte contemporânea. Nem sempre é fácil, porque há uns puristas, muita gente que fica, é quase um pecado num mosteiro nesta obra-prima do gótico, colocar, enfim, uma exposição de escultura contemporânea, uma instalação artística que não se compreende. E eu aceito isso, mas obviamente não podemos ter esse sentido de reserva
face àquilo que um monumento exige. E, portanto, na realidade, um monumento que é visitado por 400, 450 mil pessoas, quase meio milhão, acaba por ter a obrigação de confrontar estes visitantes com arte contemporânea. E eu próprio tenho a minha dificuldade em compreender o que é arte contemporânea e certas manifestações artísticas contemporâneas. Não as entendo. Porquê? Porque não sou culto o suficiente para as entender logo. E, portanto, nós temos a humildade também de perceber que temos que fazer um esforço para compreender estes movimentos contemporâneos, analisá-los e ver aquilo que eles aquilo que representam neste momento. É um desafio da própria arte também, um desafio da própria arte e do próprio artista, não é? Portanto, exatamente. Essa compreensão, essa reflexão e inquietar-nos de alguma forma. Sim, e a inquietação vem desse sobressalto que resulta de um espaço antigo, não é? Um espaço que se interiorizou em nós como um espaço que representa determinada época e apanhamos o sobressalto de ver uma obra que contrasta com este espaço. Isso é também algo muito positivo, não é? E para os jovens, sobretudo, porque no fundo acaba-os por obrigar, entre aspas, no bom sentido, a confrontarem-se com os tempos. As pedras que visitam são do século XIV, XV e XVI, mas aquilo que vem, a exposição que vem é contemporânea, do século XXI. E, portanto, isso é um choque de consequências muito positivas, muito positivas. Mas eu estou-me a lembrar, na realidade, a exposição do Misha, o artista romeno que aqui esteve com a exposição quase um ano, foi uma exposição marcante por 2 ou 3 motivos. Uma delas é porque realmente o Misha é um artista contemporâneo, conhecidíssimo na Roménia, mas não só. Ele ganhou uma das principais bolsas de estudo, ganhou um dos principais bolsas de estudo em termos internacionais, teve vários anos em Londres a trabalhar e teve prémios internacionais de prestígio, de grande prestígio, muito importante. E o Misha, a exposição dele, é uma exposição de arte, de escultura figurativa, com reminiscências no Egito, por exemplo, é uma coisa, ele fez muito bem essa ponte. Ele mesmo diz que nunca teve um espaço tão oportuno, um espaço tão ideal para a sua obra, como o Mosteiro da Batalha. E a verdade é que eu fiquei surpreendido pelos convidados que trouxemos cá, que em alguns no âmbito da administração, são administradores de instituições ligadas digamos, à arte, a Serralves e a Casa do Porto, por exemplo, a Casa da Música no Porto, artistas também, e todos eles ficaram extraordinariamente impressionados com a qualidade da obra do Misha. De tal modo que a própria Bienal Cerveira, que esteve a colaborar também connosco numa exposição muito importante, uma exposição retrospectiva, no fundo trouxe obras que ao longo de 10, 15 anos marcaram a Bienal de Cerveira e que representam, é o que melhor tem o nosso movimento artístico e a sua pujança, não é? Vários autores que ao longo dos anos ganhavam prémios na Bienal de Cerveira ficaram aqui representados. E o próprio presidente, o professor Cabral Pinto, viu imediatamente a qualidade do artista e convidou-o para a Bienal de Cerveira. E o sucesso foi tal aí que de novo este ano o convite foi repetido e este ano está outra vez, há pouco tempo, há 15 dias, teve o Misha novamente na Bienal Cerveira. E é interessante depois como estas ligações se começam a abrir e neste caso, temos de ter o prazer de dizer, foi graças ao Mosteiro da Batalha que trouxe aqui o Misha e que por sua vez depois foi para a Bienal Cerveira. Concertos memoráveis, um por nossas iniciativas, outro por iniciativa da autarquia também. Vários festivais de música de grande prestígio que aqui tem, e o Mosteiro acolhe. O Festival Música em Leiria, com mais tradição no Mosteiro, mas o Cister Músicas, Zezer Artes, que aqui todos os anos tem a sua participação. O Extra Muralhas, com grande sucesso, fez aqui
Belas e um dos Perfeitas. primeiros concertos fora do Intramuralhas, não é? Fora de Leiria, e depois todos os concertos que ao longo dos anos, só para dar uma ideia, Ana, em 2018, no ano Europeu de Património Cultural, acolhemos num mosteiro 32 concertos, 3 congressos internacionais, 7 ou 8 colóquios e, portanto, 5 exposições, entre as quais 2 de fotografia. E, portanto, tudo isso para dar realce a uma dinâmica cultural que realmente tem sido intensa e que eu não coloco só na responsabilidade do diretor, não, é todo um trabalho de equipa e que ao mesmo tempo também muito calha da oferta que vem e que o diretor se limita a aceitar de bom grado quando ela se enquadra nas perspectivas que o diretor tem da gestão do monumento, obviamente. Aqui as parcerias são fundamentais, não é? Portanto, estamos a falar de um leque bastante alargado de colaborações entre autarquias, entre organizações de festivais, entre universidades, entre os próprios artistas. Sim, não é possível trabalhar de outra maneira, não é possível. E eu, enquanto dirigente do CEPAI, há uns anos atrás, notava um déficit tremendo na colaboração entre instituições, organismos, casas de cultura, entre concelhos. E lembro perfeitamente de quando lançávamos uma edição de mais uma publicação, eu referir às vezes perante uma plateia de autarcas, representantes autárquicos e autores, porque nós no CEPAI tínhamos essa visão alargada do património na região, obviamente, não é? O CEPAI agrega, tem como sócios as autarquias de vários concelhos. E eu chamava a atenção constantemente para a necessidade de articularmos esforços, trabalharmos em conjunto, casas de cultura que viviam paredes meias, museus que viviam paredes meias e que não colaboravam. E os próprios concelhos não colaboravam, cada um tinha as suas realidades próprias e havia pouco espaço à colaboração. E, portanto, de algum modo, isso está com este grupo de trabalho que está a lançar a candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura em 2027, e isso está finalmente a ser ultrapassado com esta relação interconcelhia que se está a conseguir e que faz parte, é o fundamento do próprio valor do projeto de Leiria. É não só ser a cidade de Leiria ou o concelho, mas toda a região de Leiria. E isso finalmente, passado tantos anos, está a ser criado com alguma consistência. Mas já notávamos antes, há 3, 4 anos, essa melhoria da relação entre estruturas culturais e entre os concelhos. Eu dizia às vezes que nós sofríamos de um miserável individualismo, e é verdade. Eu lembro-me pelas funções que ocupava no CEPAI, também era membro vogal da ADLEI, onde era, no fundo, discutida uma distribuições de fundos comunitários para o projeto LEADER. E eu lembro-me perfeitamente, quer dizer, que na altura havia muito esse sentido de, sim, juntávamos todos à mesa para distribuir algum bolo comunitário, mas depois cada um por si, no fim do bolo distribuído, acabava por ter os seus próprios projetos independentes uns dos outros. E isso enfraquecia a possibilidade da região surgir com uma força que, na realidade, o seu património e a sua história, logo à partida, motivam. Uhum. Mesmo em termos de turismo, essa valorização há alguns anos está a ser feita. Eu sou muito crítico, positivo da ação do turismo e acho que vem em benefício desta região a reformulação das estruturas de turismo que há uns anos foram feitas. Enfim, tem alguns pontos criticáveis na forma como foram feitas, mas de qualquer modo eu nunca tive. Então a Agência Regional de Promoção Turística tem trabalhado de uma forma fantástica, com poucas pessoas, mas tem tido um trabalho excepcional. Eu, há 5 anos esta parte, Ana, Mosteiro da Batalha, quem diz o Mosteiro da Batalha diz Alcobaça, diz a Vila da Batalha e diz a Vila da Alcobaça,
Tomar e a Vila Tomar, até Leiria, é impressionante o número de cadeias de televisão, bloggers, jornalistas, que vêm conhecer, estrangeiros, obviamente, que vêm conhecer o nosso património. A maior parte deles vem por iniciativa da Agência Regional de Promoção Turística, que os convida a vir à região, a falar da região. Isso tem um impacto excepcional na forma como a região está a ser conhecida lá fora. E é evidente, mudou muita coisa de há uns 10 ou 12 anos para cá, felizmente. E, portanto, o reflexo disso era o número crescente de visitantes que esta região estava a ter, os hotéis cada vez mais cheios, já não havia tanto. Há 8 anos, quando cheguei, era muito sazonal as visitas e a ocupação de hotéis. Nos últimos anos, infelizmente, veio esta crise e isso tudo foi um pouco por... enfim, todos estamos a passar por isso, não vale a pena lamentarmos muito. A realidade é que nas próprias visitas ao mosteiro a sazonalidade foi sendo esbatida. Já vinha muita gente em novembro, e em dezembro, e em janeiro, e em fevereiro, não só nos meses de maio a outubro. E os próprios hotéis eu via que já estavam ocupados, bastante ocupados, mesmo nos meses que por natureza são os mais fracos. E portanto havia aqui... Agora, o que é preciso, Ana? Vou-me adiantar na conversa porque isto é como as cerejas. É preciso ainda qualificar, não, isto também é um chavão, um termo muito utilizado agora, qualificar este turismo de modo a que orientá-lo no sentido a que ele permaneça mais tempo na região. Esse é o grande desafio de autarcas e diretores de monumentos e tem pela frente. É criar de tal modo um atrativo turístico para aquela região, de tal modo que o turista, a permanência dele não seja o tempo de visita ao Mosteiro da Batalha, 2 horas, e a visitar umas lojas. Tem que bem, 300 mil turistas ou 280 mil turistas anualmente na Batalha. Atenção, os contabilizados na entrada do mosteiro, que serão muito mais fora, que não entram no mosteiro, só entram na igreja, que é gratuita. Isso é uma oportunidade, se os conseguirmos motivar a permanecer, em vez de 2 horas, permanecer meio-dia ou um dia, é uma oportunidade excepcional para a região e para a vila. E é esse grande desafio que eu acho que, sob o ponto de vista da atração turística, temos que ter para o futuro. Temos, ou quem ficar cá para o futuro, é conseguir, por exemplo, no caso da Batalha, que o turista seja atraído para ficar aqui um dia, ou uma manhã completa, ou pelo menos um dia, ou que fique para o outro. Esse trabalho com os agentes turísticos, com os operadores, com as agências... Mas não só, é que os operadores também vão muito pela motivação que têm ficar em determinada zona, não é? O operador, se tiver algo concreto que motive, o próprio operador acaba por motivar os seus grupos a ficar. Agora, tem que haver realmente aí uma pujança, um interesse forte que cative. E, portanto, eu acho que com alguma criatividade e pensamento estratégico de futuro, nós podemos mudar essa dinâmica lentamente. De modo a que o turista vá também ao museu. Exato. E que fica à tarde para ver as pedreiras históricas, ou que vá à Pia do Urso, esta ligação, e que depois vá a Nazaré e a Fátima, obviamente, esta ligação tem que se construir de uma forma forte e sólida. Não há fórmulas mágicas, eu não as tenho, nenhum autarca as tem, mas temos que pensar seriamente nisso, e não é pensar muito levemente, não basta pensar que sabemos que isso tem que ser feito. Temos que mesmo meter mãos à obra e fazer isso de uma forma eficaz, estratégica. E o que é certo é que esta região, como bem disse, tem uma oferta extraordinária em termos de equipamentos museológicos, temos assistir a um acréscimo de espaços de grande qualidade e que merecem ser visitados e merecem ser usufruídos por esses milhares de visitantes que nós recebemos. Eu também gostaria de acrescentar aqui a questão do turismo acessível, de que a Batalha é um bom exemplo. Muito bem referir, não só pelo museu, portanto, que tem como uma das suas principais... O museu foi pioneiro, permita-me interromper, Ana, e é um exemplo concreto daquilo que é bem feito sobre esse ponto de vista. E nós recebemos muito frequentemente técnicos de outras autarquias, de outros espaços culturais para ver as nossas soluções, para discutir connosco
que foi este projeto, também com o objetivo de potenciar os seus espaços e torná-los mais acessíveis. Mas para além do próprio museu, que é conhecido nesta área, a própria vila também, em termos de infraestrutura, está bem preparada para a acessibilidade, sobretudo a acessibilidade física. O próprio mosteiro também foi adaptado em obra também, com a oferta de recursos de acessibilidade, de pictogramas, o braille, os audioguias, portanto já são melhora a oferta de quem nos visita, e acrescentaria também as instalações hoteleiras, o caso do Vila Batalha, as próprias Grutas da Moeda, como espaço cultural também. Exato. Estão preparadas com guiões em braille, com possibilidade de descer a gruta para pessoas com mobilidade reduzida, e de facto esta aposta tem sido também uma estratégia muito interessante, que as autarquias têm abraçado e os equipamentos culturais têm abraçado, e é uma forma também de fidelizar um tipo de turismo, um turista que no fundo é um pouco a nossa marca. No fundo é uma marca de qualidade extraordinária, essas dinâmicas de inclusão. E o próprio mosteiro, tendo um exemplo tão forte daquilo que são as boas práticas, daquilo que deve ser feito e copiado no aspecto de dinâmica, tudo é diferente, não é? Que é um museu, um exemplo claro daquilo que é bem feito e que tem sido prestigiante a todos os níveis. E eu constatei que o próprio mosteiro acabava por não ter aquilo que mais essencial podia ter, que era, por exemplo, o acolhimento dos visitantes cegos, dos visitantes surdos, com algum tipo de necessidade educativa diferenciada, e portanto também uma das primeiras medidas, ainda bem a Ana que referiu isso, um pouco estimulada por aquilo que já o museu fazia, temos de ser honestos, porque os bons exemplos têm que ser copiados como bons exemplos que são, e portanto conjuntamente também com o CRID, o Centro de Cursos para a Inclusão Digital do IPL, doutora Célia, acabamos por ter o benefício e essa vantagem de terem sido feitos os guiões em braille e em guiões visita guiada em língua gestual, e também um primeiro guião pictográfico. Foi uma experiência também inovadora para o próprio Centro de Recursos do IPL, de algum modo em que o visitante com algumas dificuldades cognitivas possa também conhecer a história do monumento e fazer a sua visita. E depois toda a vila realmente é um exemplo extraordinário que deve ser bem promovido, e eu tenho ouvido os maiores elogios a esta dinâmica da vila. Obviamente o mosteiro não podia ficar atrás. E neste momento, mas eu aí também dou, Ana, dou o benefício disto ser tudo facilitado pela própria arquitetura do monumento. A visita é linear e na realidade facilita muito a construção de rampas simples, de modo a que o monumento possa ser quase todo visitado, mesmo por pessoas com mobilidade muito reduzida, em cadeiras de rodas, no fim de contas. E realmente o que falta para o mosteiro ser 100% acessível é a construção de elevador que leve, portanto, também os visitantes ao primeiro piso do claustro Afonso V, onde está o auditório e os serviços administrativos. Esse é um projeto que está programado, o projeto está concluído, agora falta uma certa dinâmica é pago por fundos comunitários, e falta agora o restante, que esta época da pandemia acabou por não favorecer muito. No fundo são alguns recursos financeiros. Investimento grande. E acho que a partir daí este seria o primeiro monumento 100% inclusivo, inclusivo, isto é, facilitador de uma visita a 100% para pessoas com mobilidade reduzida, em cadeira de rodas, sem qualquer constrangimento. Portanto, isso também será uma boa notícia no futuro, obviamente. Já temos o museu, já temos a vila, já temos hotéis, já temos restaurantes, agora o monumento
completava essa abordagem fantástica. Roteiro, não esqueçamos que há 2 anos o município da Batalha, isto no âmbito do Dia da Pessoa com Deficiência, que se celebra em 3 de dezembro, lançou exatamente um guia, um roteiro acessível que inclui exatamente o museu, o Mosteiro da Batalha, mas também o CIBA, as Grutas da Moeda, enfim, para dar a conhecer aos visitantes que vêm à Batalha estes equipamentos no seu todo e que a acessibilidade e a inclusão podem estar presentes em pequenos gestos e pequenos recursos e o acolhimento a famílias, o acompanhamento, a existência dos guiões em braille, a existência dos guiões pictográficos, como falou há bocado, a existência das próprias atividades. Não esqueçamos que os serviços educativos também dão essa resposta para todos. Portanto, estamos aqui empenhados e sente-se isso de todos os nossos parceiros empenhados em fomentar uma oferta de maior qualidade para quem nos visita e os vários. Isso é essencial, é essencial. É o bom princípio daquilo que se pode ser no futuro uma região muito atrativa, sob o ponto de vista turístico, de grande qualidade de vida, é verdade, é essa. É uma boa qualidade de vida neste concelho, mas a boa qualidade de vida, no fundo, acaba por ser representativa da boa qualidade patrimonial, da boa qualidade património natural, da região, do bom clima e por aí adiante. Toda esta região. E evidentemente que uma das coisas que mais me impressionava há 10, 15 anos é como é que esta região era tão pouco conhecida. Era Fátima e acabou. E na realidade, Ana, nós só entramos no grande circuito turístico internacional, há 10 anos para cá. Até há 10 anos, 12 anos, éramos um país muito visitado, muito conhecido, mas éramos marginal aos grandes circuitos. É evidente que temos de ter cuidado com isto dos grandes circuitos de turismo internacional, porque às vezes é uma sobrecarga tremenda que vai prejudicar a região ou as localidades nas gerações seguintes. Portanto, por isso é que nós falamos muito em turismo sustentável. A sustentabilidade é fundamental, não é? Certo. Claro. É um conceito, também é repetido para tudo e mais alguma coisa, mas a sua essência tem que ser constantemente reafirmada nas próprias convicções de cada dirigentes e todos nós. A sustentabilidade, no fundo, é aquilo que permite garantir para o futuro, mantermos para o futuro o património, no caso do património, tal como herdámos do passado, ou melhorado, se possível, ou conservado. E, portanto, nós lamentaremos sempre, se por omissão, se por desleixo, se por falta de conhecimento, se por falta de educação, deixarmos de lapidar o nosso património, quer seja monumental, quer seja natural. Isso paga-se caro no futuro dos países e no seu tipo de desenvolvimento e na atração que podem ter no futuro. Ninguém vai visitar um país que esteja degradado sob o ponto de vista ecológico, que deixa ao abandono os seus monumentos, que não cuide dos seus centros históricos. Ninguém visita um país desse no futuro. Por mais boa comida que tenha, por mais sol maravilhoso que haja, praias magníficas, mas temos de ter muito cuidado, não podemos dilapidar e temos de ter uma consciência constante que é preciso salvaguardá-lo a todo o custo. Só se salvaguarda protegendo. E, portanto, isso dos circuitos internacionais massivamente visitados, é preciso também cuidado com isso. É todo aqui um bom senso que é necessário estruturar. Não é? O próprio ICOMOS, peço desculpa por interromper, o ICOMOS, não, faz favor, Ana. O Internacional dos Monumentos e Sítios tem também feito exatamente essa reflexão e nos dias que celebra, 18 de Abril, tem tido como mote muito a sustentabilidade, muito a parte ecológica também, a sustentabilidade dos locais, ambientais, enfim, ambientais, patrimoniais de uma forma geral, e o que é certo é que é também uma chamada de atenção para essa preservação e para esse cuidado que é necessário ter nos países que estamos a ter. É interessante, Ana, sem estar a monopolizar a conversa, mas vem no sentido daquilo que está a dizer. Nós, Portugal e Espanha, organiza todos os anos um fórum internacional sobre os monumentos, sítios, património da humanidade. Portanto, os gestores de muitas dezenas de
sítios e monumentos e museus, museus não, sítios e monumentos património da humanidade, ora em Espanha, ora em Portugal, reúnem-se para debater estratégias de gestão e falar sobre os assuntos. E é muito interessante ver, Ana, o debate, porque eu aqui vou um pouco, talvez, não ser muito rigoroso naquilo que vou dizer nesta parte das percentagens, mas 50% dos gestores, os seus planos já evidenciam a necessidade de impedir a entrada de mais turistas. Porque já está. E outros 50% desejam ansiosamente motivar a vinda de turistas. Então, já não há, às vezes, capacidade de nos entendermos, porque quando um gestor diz, nós na cidade tal, ou em Barcelona, já são demasiadas pessoas, já estamos a controlar por vídeo, por câmaras, por um controle informático, um pouco como agora se faz por efeito do Covid, em alguns centros históricos, em Espanha, num ou dois já se fazia, e muito bem. O centro histórico fica limitado a X mil pessoas ou centenas de automóveis e só quando sai um automóvel ou mais um grupo de pessoas é que é permitida a entrada de outro. Portanto, isto já estava até informatizado ao ponto de automaticamente isso ser gerido assim. E é claro, os outros gestores de um sítio património da humanidade no interior do país, pouco visitado, olham um pouco de boca aberta os planos de gestão desses diretores que têm gente a mais e dizem, não, nós precisamos é de mais gente porque só nos visitam 20 mil pessoas ou 30 mil e nós precisamos ser visitados para ser conhecidos. Enfim, há outros sítios naturais cujos ecossistemas são mesmo impeditivos de... Pois, uma questão de preservação. Massivo, não é? São mesmo impeditivos. Mas, portanto, há aqui um confronto que nós apanhamos entre duas realidades totalmente diferentes. É evidente, se me perguntasse, se o diretor gostava de ver ainda mais. Sim, todos nós na vila gostaríamos de ver mais turistas, sobretudo se pudessem ficar um dia ou dois. Mas, atenção, se me dissessem, de repente surgem 2 milhões, 3 milhões de turistas, não, é um peso demasiado para um monumento e até para a vila. É um peso exageradíssimo. Há aqui um limite que eu penso que ainda não chegamos, é aquilo que se chama a carga, não é? A carga, o peso sobre o monumento, que ainda podemos facilmente, sei lá, duplicar estes valores. Eu acho que sem qualquer problema poderíamos ter 1 milhão de visitantes a visitar o monumento. Mas a partir daí, acho que se torna uma sobrecarga e que a conservação e a preservação do monumento exige também um cuidado a partir de determinada altura. Mas como não chegamos aí, essas questões ainda não são muita preocupação. Não é? A preocupação é ter um monumento bem conservado, estruturalmente analisado e conhecido e projetar obras de qualificação e reabilitação prioritárias. É o caso, por exemplo, agora da limpeza e da conservação do claustro real e também das obras do novo circuito de visita. Porque as entradas nas igrejas e as bilheteiras na igreja ao culto não é para ninguém algo de muito benéfico. E, portanto, o ideal é tirar a bilheteira da igreja e colocá-la e colocar outra entrada. E é o que vai acontecer com o Mosteiro da Batalha. A igreja continua de acesso gratuito e livre, mas a entrada para o visitante que queira visitar o monumento da igreja já não é por ali, vai ser pela porta do claustro, ao lado da igreja. E, portanto, todas essas reconfigurações acabam por ser, a curto prazo, ser concretizadas. E também se pensou algo que seria interessante. Há uns anos atrás, eu nunca fui dessa opinião, não quer dizer que a minha opinião seja mais correta, mas não sou dessa opinião e depois os meus dirigentes também não foram, que era entrar, fazer o circuito de visita inverso ao que neste momento se faz. Entrar pelo claustro Afonso V, seguir pelo claustro real e sair pela igreja. Obrigava a uma reformulação conceptual até da organização de espaço e tempo interessante, não é? A visita em si, os guias tinham que se reorganizar, mas o problema não está aí. É que eu acho que
para todos os efeitos, e falo por mim quando visito o monumento lá fora, nós temos que ficar com o impacto essencial, que é isso que fica logo, o impacto essencial da majestade, digamos, da fachada mais deslumbrante do monumento. E quando se entra na própria igreja, aquela altura. Exatamente. E nós vemos esse impacto constantemente nos visitantes, que ficam de boca aberta, literalmente, Ana, quando entram na igreja e veem, ainda hoje é a maior igreja do país, a mais alta. Temos que ver aqui a exuberância deste projeto arquitetónico, sim, iniciado em 1387. Ainda hoje é a igreja mais alta do país. E isso é essa dimensão que de fora parece que é mais contido, mas quando se entra é uma coisa espantosa. E esse impacto inicial, eu acho que se deve manter na fachada principal. E, portanto, a minha opinião foi de não reconfigurar o circuito de visita. Os visitantes têm que continuar a entrar pela fachada principal, ou na porta principal, ou lá, mas têm que ser abordados. De entrada. Exato. E depois vão tendo impactos sucessivos, não é? Porque se fosse sempre um decrescendo até esvaziar a emoção, também se perdia muito daquilo que é uma visita emocionante. Nós temos que ter picos de emoção ao longo da visita, como no centro de interpretação, no museu. Mas a verdade é que eles o têm um impacto excepcional à entrada com a fachada principal, mas depois chegam logo assim, Capela de Fundador. Entram no claustro e é um claustro real. E eu vi literalmente, Ana, turistas, nunca me esqueço, uma senhora francesa, em êxtase, no meio do claustro, olhar para o claustro, a dizer magnifique, magnifique. E aquilo é uma coisa que nos emociona a nós, não é? Alguém que não conhece, vem de um país cheio de património gótico, obras-primas do gótico, e entra no monumento em Portugal e fica deslumbrada e diz magnifique, e está ali 3, 4 minutos a olhar em redor para o claustro. Isto é uma coisa que até nos emociona. Isto acontece frequentemente. E nós, portanto, esse impacto sentimos esse bom orgulho, não é? Também é verdade, é verdade. Claro, e dizem-nos, Ana, só interrompendo, e dizem-nos como é que nós não conhecemos isto antes? Porque é que é a primeira vez que eu venho aqui? Porque é que Portugal está cheio de património e nós não conhecemos? Agora já não é tanto assim. Já está Mas há uns anos atrás era isto. Mais conhecido. E vão a Leiria, vejam um dos castelos mais bonitos em Portugal. Bem, a Alcobaça, por natureza, iriam, ao Convento de Cristo já vinham alguns, ou iriam. Mas, quer dizer, até as cidades, vão a Lourém, vejam o castelo, vão a Porto Mós. Com frequência digo isto. E essa relação que se tem de estabelecer entre nós todos. Professor Dr. Joaquim Ruivo, também para concluir aqui a nossa conversa, desde já reforçar o agradecimento por aceitar este convite, portanto, recordando... Esta conversa tão... É tão boa, é sempre um prazer falar consigo, conversar consigo. Um pouco errática da minha parte, mas olha, é da maneira que mas eu adoro ouvi-lo. E sabíamos que esta ia ser uma conversa muito interessante para acrescentar aqui nas nossas Jornadas Europeias do Património, esta conversa que fica disponível online, portanto, recordando o tema Educação e Património. Hoje falámos com o Dr. Joaquim Ruivo, diretor do Mosteiro da Batalha. Para terminar, Joaquim Ruivo, gostava de lhe perguntar: ainda o emociona o Mosteiro da Batalha? Sim, e é isso mesmo que é essa grande diferença que este mosteiro nos traz. Este, e possivelmente outros também, mas este momento, há sempre qualquer coisa surpreendente. Se procurarmos, todos os dias encontramos alguma coisa nova que não tínhamos visto, não tínhamos observado. Independente da emoção que é todos os dias entrar no monumento. Isso é único. É sempre emocionante entrar na Capela de Fundador. É sempre emocionante olhar para os tetos da igreja, para as abóbadas da igreja. É sempre emocionante ver o claustro real. Mas depois emocionamos com pequenos pormenores. Há pouco tempo passo por ela todos os dias e dei conta de uma inscrição na parede do claustro. Afonso V. Descobre sempre algo novo. É uma coisa interessantíssima. Ou um anjo músico se encontra, ou uma Nossa Senhora num capitel que não tínhamos visto ainda. Claro que com os anos vamos vendo esses pormenores. Ou uma gárgula que não tínhamos ainda observado bem, um grafito que estava ali escondido e que agora damos conta
dele com mais pormenor, mas isso é emocionante sob todos os pontos de vista, claro, e depois às vezes esqueço isso com alguma frequência, mas realmente é uma honra mesmo, tenho que utilizar este termo, é uma honra, é interminável para mim, obviamente, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, ter estado há alguns anos como gestor, como diretor de um monumento tão deslumbrante, tão magnífico, que herdamos de um passado e que representa também essa ligação com o passado extraordinário da nossa história. Isto é algo que nos fica marcante na nossa vida e ficará para mim, sob o ponto de vista pessoal, como um tempo magnífico, a todos os níveis. E, portanto, com todos os dias vou com prazer para o Mosteiro da Batalha, coisa que já não me acontecia quando dava aulas. E com prazer todos os dias para a escola. Era difícil, já ao fim de 36 anos consecutivos a dar aulas, mas eu acho que com prazer nós iremos 30 anos seguidos para o Mosteiro da Batalha, ou 40 se for necessário. E nós somos todos uns privilegiados por ter o... Eu acho que sim, Ana. Acho que sim. Trabalhamos com o património e somos os privilegiados por ter o Dr. Joaquim Ruivo como diretor do mosteiro e investir tanto em boa programação. Obrigado. Também o mesmo elogio faço ao museu. Parabéns também. E a prova é esta conversa, não propriamente por ser comigo, mas por ser com a Ana, obviamente. Nós agradecemos, estas parcerias são fundamentais. O município da Batalha, o Museu da Batalha tem tido uma permanente colaboração com o Mosteiro da Batalha, o nosso vizinho, o nosso grande joia do gótico, que nós contemplamos diariamente, todos os dias. De facto nos emocionamos ao ver este monumento. As Jornadas Europeias do Património continuam, vamos ter mais conversas. Recordo que vai haver também uma visita guiada, orientada pelo antigo diretor do mosteiro, o Dr. Júlio Órfão, que vai fazer uma retrospectiva, uma comparação entre as fotografias deixadas pela Casa Alvão e as mudanças na atualidade. E depois também uma visita ao Museu da Batalha, oficinas de expressão artística no museu também, de réplicas de fósseis marinhos. Portanto, se quiser também participar, está convidado também. Obrigado. Não sei se vou ter tempo, mas fico muito obrigado pelo convite. A nossa programação fica toda disponível online. Mais uma vez, Dr. Joaquim Ruivo, agradeço imenso a sua amabilidade em conversar connosco um pouco sobre este tema que nos é tão caro, património e educação e também o teatro. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Ana, e muito obrigado ao museu. Muito obrigado por tudo.